Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã, não é? De terça-feira, manhã abençoada que o Senhor preparou para mim e para você. Hoje eu quero meditar num texto muito conhecido nosso. Não é um texto que já ouvimos falar, mas eu queria trazer uma palavra para você, não é? Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de incentivo, não é? Para nós continuarmos a nossa caminhada de fé. O texto diz, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amados, muitas vezes queremos que Deus mude as circunstâncias do nosso redor quando Ele está mais interessado em mudar o que está dentro de nós. Eu estava pensando nesta madrugada, não é? E fiquei refletindo até tarde, não é? Ou seja, por muito cedo. E refletindo sobre esse tema, né? Muitas vezes nós queremos que Deus venha mudar o que está na nossa volta, as circunstâncias que estão acontecendo conosco. Mas o nosso Deus, Ele está mais interessado, irmãos, em mudar aquilo que está dentro de nós. E nós não percebemos isso. E Deus não tem pressa, irmãos, porque Ele tem um propósito. Antes de nos levar ao destino, Ele nos conduzir pelo processo em que estamos passando. Os discípulos andaram com Jesus, irmãos, cheio de falhas, medos e limitações. Ainda assim, Jesus não os abandonou, porque Deus não desiste de quem Ele escolheu transformar. Deus não trabalha, irmãos, às pressas, Ele trabalha em profundidade. Pedro, irmãos, negou Jesus e foi restaurado. João queria fogo do céu, mas aprendeu o amor, o discípulo amoroso. Os discípulos, irmãos, fugiram da cruz, mas enfrentaram o mundo após o Pentecostes. Por quê? Porque Jesus não apenas ensinou, irmãos, Ele moldou o caráter. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. O livro de Tiago, irmãos, nos fala sobre isso. A prova, irmãos, não é castigo. A prova é ferramenta, não é? Deus usa o processo para nos preparar dentro do propósito. Talvez hoje você esteja em um tempo, irmãos, de conforto, de silêncio, de espera, não é? Mas não desanime, queridos. Deus está trabalhando onde ninguém vê. Pergunte menos quando isto vai acabar, não é? E mais, o que Deus quer formar em mim. Às vezes a gente fica dentro das tempestades e fica perguntando, mas quando isso vai terminar, não é? Quando isso vai acabar? Não é o que Deus quer ouvir de nós. Não é o que Deus quer ouvir de nós, é o que Deus quer formar em mim através dessas situações. Irmãos, o caráter provado, irmãos, sustenta a unção recebida. O ouro só se revela, irmão, seu valor depois de uma temperatura alta de fogo. Sem fogo, irmãos, ele continua misturado à impureza. Então, nós, através desse exemplo, irmãos, devemos de perceber que quando estamos em certas aflições, certas dificuldades, o Senhor está nos provando o nosso caráter, não é? Então, é exatamente isso que Deus muitas vezes quer ver de nós, não é a resposta de tudo isso. Permita que Deus trate as suas reações, irmãos, palavras, atitudes, não é? Dentro dessas temperaturas altas, não é? Permita que Deus trate essas reações. O céu confia em vasos tratados, irmãos, você sabe disso? O processo pode ser doloroso, mas o propósito de Deus vai ser glorioso na tua vida. Não é? Nós temos que entender
que todas as aflições que temos passado é exatamente para nos provar, é exatamente para mudar, não é moldar o nosso caráter. Que esta palavra sirva de alento, de consolo para você, não é, nesta manhã. Você que muitas vezes pode estar pensando que Deus já desistiu de você, que Deus não tem interesse, porque muitas vezes as falhas do nosso caráter não é, nos levam a pensar isso. Mas eu quero te informar que o Senhor muda caráter, que o Senhor transforma nossas vidas, assim como Deus transformou o caráter, não é, dos discípulos que abandonaram Ele. Transformou o caráter de João, transformou o caráter, não é, de Tiago, transformou o caráter daqueles, não é, que estavam com grandes dificuldades. Deus pode transformar o teu caráter, o meu caráter. E você venha aprender que as lutas que você está passando, que as tempestades que você está passando, é um processo de refino, é um processo de alta temperatura na tua vida e no teu ministério. Por isso, irmãos, nesta manhã, aceite essa palavra, não é como uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, para que você venha continuar, não é, na presença do Senhor, até que o Senhor possa terminar, não é, a obra que continuou, que começou na tua vida. Você pode orar dessa forma, irmãos, nesta manhã, dizendo: Senhor, não é, nós nos colocamos diante de Ti. Fale, afirme para o Senhor. Trabalha em meu caráter, molda o meu coração, remove tudo o que não te agrada. Diga para o Senhor: não quero apenas ser usado, não é? Quero ser provado nas tuas mãos. Diga ao Senhor: completa em nós, completa em mim a obra que começaste, e o teu nome venha a ser glorificado. Faça isso, irmãos, nesta manhã, e eu tenho certeza que Deus, não é, assim como moldou o caráter dos discípulos, também pode mudar o nosso caráter. Que Deus te abençoe, um dia de graça, um dia de bênção, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela graça, pela bondade, pelo amor que tem nos dado. Eu oro nesta manhã, Pai, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos que estão sofrendo dificuldades, tentações, estão sofrendo, Senhor, provações nesse tempo. Fortaleça eles para que eles possam resistir e serem aprovados, e o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa aqueles que estão enfermos, os que estão passando por tratamentos. Restaura, Senhor, liberta, e é o que eu te peço. Abençoa as famílias, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, uma terça-feira de bênção, em nome de Jesus. Não esqueça, não é, que começaremos a campanha a partir do dia 1º, não é? E dia 31, amanhã, não é, nós teremos o nosso culto da virada, e o culto começará exatamente às 22h30, tá bem? Amanhã o culto 22h30, o culto da virada. E a partir já do dia 1º, não é, até o dia 12 dias de campanhas, 12 dias de buscas, para que o ano de 2026 seja um ano de bênção para todos nós. Um dia de bênção, em nome de Jesus.